Então, bom dia a todos. Estamos na qualificação da Nayara Cristina Funk. Gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, a professora Diana, o professor Carlos, obrigado por terem aceito. E obrigado também ao pessoal que está aqui assistindo, aí, prestigiando a Nayara. Nayara, você tem 45 minutos para fazer a sua apresentação e pode ficar à vontade aí para fazer e boa sorte. Obrigada. Bom, vou iniciar aqui com compartilhamento. Conseguem ver aí a tela? Sim, tá certinho. Tá ótimo. Então, bom dia, né? Meu nome é Nayara Funk e eu vou apresentar aí a minha dissertação, Simulação da influência de vegetação para as condições de conforto térmico no entorno da Arena Pantanal, para o programa de pós-graduação estricto sensu, mestrado em Ciências Ambientais, com orientação do professor Jonathan Novaes. Gostaria de agradecer à banca, a professora Diana e o professor Carlos, por estarem aqui presentes. Bom, a urbanização desordenada, a fim de solucionar aí as demandas físicas e sociais da população, alteram a paisagem urbana e degradam o meio ambiente. A retirada de vegetação nativa, o aumento do número de edificações e o aumento das superfícies impermeáveis, elas contribuem aí para a elevação da temperatura do ar e acarretam aí no aumento do desconforto térmico da população. Aqui ao lado eu coloquei como exemplo uma imagem da favela da Rocinha, que é localizada lá no Rio de Janeiro. Pela imagem, a gente consegue ver como foi ocupado esse espaço de forma desorganizada. Né? No mundo todo, né, assim como em cidades do Brasil, essa demanda das cidades foi crescendo e as pessoas foram ocupando esses espaços sem ter aí essa preocupação com as questões ambientais. E isso acarretou aí diversos problemas, né, dentro dos espaços urbanos, né, como a questão de problemas com chuvas posteriormente, e dentro dessa visão também há um aumento desse desconforto térmico dentro dos espaços urbanos. O planejamento urbano e o desenho urbano, quando ele é contemplado aí o uso da arborização junto com o crescimento das cidades, ele é uma forma das mais baratas que a gente tem aí para mitigar esses problemas de desconforto térmicos que são decorrentes desse tipo de urbanização. Aqui ao lado eu coloquei uma foto da cidade de Singapura, que é considerada uma das mais arborizadas aí do mundo. Eles fizeram aí um planejamento onde eles visavam esses centros urbanos, né, com prédios de escritório, mas que tivesse essa questão do verde, da vegetação integrada dentro da cidade. O que é o bacana dessas áreas vegetadas? Que elas valorizam as áreas urbanas. Então, além desse papel do conforto térmico que traz, porque eles têm aí essa questão de reguladores de temperatura do ar e aumentam a umidade através da transpiração vegetal, eles valorizam essas áreas. Em Singapura mesmo, né, essa imagem onde a gente tem essas estruturas metálicas em volta à vegetação, virou ponto turístico para a cidade. Então, ele agregou valor a esses espaços da cidade através aí do paisagismo bem colocado, além dessa questão do conforto térmico. Aqui em Cuiabá mesmo, a gente consegue ver essa situação, por exemplo, com o Parque Mãe Bonifácia. É muito comum a gente ver aí como estratégia de marketing para venda de principalmente residenciais, aí, tantos minutos do Parque Mãe Bonifácia, né? Então, isso mostra como esses espaços valorizam aí as áreas urbanas. E outra coisa também é que ele favorece a permanência dos usuários nesses espaços públicos. Outro exemplo que eu posso dar aqui de Cuiabá é a Praça Popular, que fica lá no bairro Popular, né? Ela tem aí no entorno dela vários bares, restaurantes, prédios de escritório, e ela é uma praça que ela tem como característica aí grande arborização. Então, em qualquer momento do dia que você vai nessa praça, de manhã, à tarde, você vê pessoas utilizando esse espaço. Tem uma quadra lá que você vê as pessoas utilizando para jogar bola, as mães levando as crianças no parquinho. Diferente de outros espaços, como, por exemplo, o Parque Tia Nair, que a gente tem pouquíssima arborização, a gente só consegue ver a utilização desse espaço no período noturno, né? Então, essa questão de ter essa vegetação, desses espaços sombreados, ele vai favorecer aí o uso desses espaços públicos. O uso e ocupação do solo urbano da cidade de Cuiabá, assim como outras no Brasil,
não teve aí como prioridade um planejamento do crescimento urbano em conjunto aí com as questões ambientais, com as questões de conforto, né? Então, foi tendo esse crescimento de acordo com o que foi preciso para a cidade e não teve essa preocupação principal aí em relação à questão de conforto térmico. O complexo esportivo da Arena Pantanal hoje é uma das áreas urbanas mais importantes para a cidade de Cuiabá. Ela tem aí como fins, o fim principal dela era os fins esportivos, mas acabou aí se tornando um lugar de recreação e lazer para a população. O entorno dela é caracterizado principalmente por pouca arborização e grandes áreas impermeabilizadas. Né? Devido a essa extensão desse espaço e a importância que ele acabou tendo dentro da vida da população cuiabana, é pertinente que a gente entenda qual é a qualidade que esse espaço está entregando para a cidade, né? Como é que está o conforto térmico desse espaço aí para o seu usuário? É importante a gente entender o conforto térmico nos espaços urbanos desde o planejamento, porque a composição desses espaços, né, e o microclima que esses espaços criam, ele vai afetar a qualidade de vida tanto dos usuários quanto da população ali do entorno imediato. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar a sensação de conforto térmico dos usuários no entorno da Arena Pantanal. Como objetivo específico, a gente vai analisar a temperatura do ar, umidade relativa, temperatura de superfície dos materiais e o índice de conforto PMV para o entorno da Arena Pantanal. E depois, com a inserção de vegetação, avaliar como é que esses indivíduos podem influenciar aí nesse índice de conforto térmico para esse espaço. Para embasar a nossa pesquisa, né, nosso trabalho, foi necessário entender, né, um pouquinho mais sobre o tema, fazer aí um embasamento teórico de alguns itens para que a gente conseguisse desenvolver a pesquisa. Então, aí foram estudados itens como clima urbano, entender como é que a cidade altera aí o seu microclima, né, como a composição da cidade, os materiais que são utilizados para suas superfícies, a forma como são os espaçamentos das edificações, como é que isso vai contribuir aí para o microclima dessa cidade, a forma que a radiação chega, né, até esses espaços, isso pode contribuir aí para o aumento da temperatura do ar, como é que a umidade relativa do ar se comporta em relação a esses itens dos espaços urbanos, entender também como é que a vegetação dentro desse contexto do espaço urbano pode melhorar essas variáveis, né, diminuir a questão de temperatura, aumentar a umidade e entender, dentro dos índices de conforto térmico aí, como é que o PMV, que foi o índice escolhido, como é que ele trabalha, né? Quais são as escalas, o que, que ele coloca, onde ele foi, por que, que ele foi feito, entender, então, assim, como é que era o processo de uso desse índice. E, por fim, entender aí o software EnviMatch, que foi por meio dele aí que a gente fez as análises dos mapas, a entender, então, como a gente poderia utilizar essa ferramenta para fazer essas análises do conforto térmico lá para a Arena Pantanal. Material e métodos. Primeiro aqui caracterizando a área de estudo, a Arena Pantanal está localizada na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, que pertence à região centro-oeste do Brasil. A gente tem aí o clima de Cuiabá classificado segundo a escala climática de Köppen como AW. Significa dizer que a gente vai ter duas estações bem definidas, né? A quente e seca e a quente e úmida. Então, a gente vai ter aí o ano todo um clima bastante quente para a cidade de Cuiabá. O complexo da Arena Pantanal está aí localizado no bairro Verdão, dentro do município de Cuiabá. Ele tem um espaço aí de 340 mil metros quadrados. Né? Ele é o maior e mais completo agrupamento de atividades esportivas do estado de Mato Grosso, porque além aí da Arena Pantanal, que foi construída para os Jogos da Copa do Mundo, a gente vai ter aí as piscinas olímpicas, os espaços aí para as artes marciais, o ginásio aí que a gente utiliza para jogos de vôlei. Então aí a gente tem um espaço que recebe todos esses esportes. A Arena Pantanal em si, ela foi construída, né, para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e posteriormente a isso, ela teve aí bastante uso com o Sesc Arsenal, que, né, de futebol americano, e o ano passado ela ganhou bastante destaque também com a ascensão aí do Cuiabá
para a Série A do Campeonato Brasileiro. O complexo em si, além dessa questão esportiva, ele acabou se tornando multiuso aí para a população da cidade de Cuiabá, porque acabou tendo aí muitos eventos culturais, tanto do governo quanto eventos culturais particulares, né? A gente tem aí o Oktoberfest, o circuito de rock, o Vem Pra Arena, que é feito pelo governo do estado. Aí no Natal eles decoram a arena para que a família cuiabana tenha aí um espaço bacana para ter esses horários de lazer. E aí também tem a questão das práticas esportivas, que a gente consegue ver aí as atividades ao ar livre, que diariamente a gente consegue observar as pessoas utilizando esse espaço para essas práticas. Essa imagem que a gente tem aí é das pessoas utilizando esse espaço aí no período noturno. O que caracteriza esse espaço são as grandes áreas impermeabilizadas e pouquíssimas áreas vegetadas, né? Então, principalmente aí relacionada ao sombreamento, a gente não tem muitos espaços sombreados, principalmente aí onde a gente tem essas práticas esportivas da população. Então, pensando nesse contexto que a Arena apresenta hoje, qual que era o objetivo da pesquisa? Analisar esse conforto térmico e ver se a gente implantando esses indivíduos arbóreos, a gente conseguiria melhorar esse conforto térmico para a arena. Então, a gente vai buscar implantar esses indivíduos arbóreos aí, principalmente no quesito aí de sombreamento, buscando aí um resfriamento passivo por meio de evapotranspiração e do sombreamento, e onde seria a ideia de implantar essas árvores? Nos canteiros existentes, né, que os canteiros hoje em dia são representados aí pelas áreas gramadas e tem pouquíssima vegetação, e no estacionamento, porque lá no estacionamento a gente tem lá um espaçamento entre as vagas e as vias de circulação, que seria possível aí a implantação desses indivíduos arbóreos. O período de coleta e a instrumentação utilizada. Os dados que foram coletados em loco foram temperatura do ar, umidade relativa e a temperatura de superfície. Foram coletados aí em 2 dias, no dia 23 de julho de 2020, no período quente seco, e no dia 22 de fevereiro de 2021, representando aí o período quente e úmido, em 3 horários, às 8 horas, às 14 e às 20. Em cada um dos pontos que a gente coletou, né, a gente coletou aí 6 vezes e foi feita uma média posterior aí por ponto e horário. O medidor que foi utilizado foi o medidor ambiental Kestrel 5200, a uma altura de 1,20 m em relação ao solo. Foram escolhidos aí 12 pontos no entorno da arena, e a intenção era que a gente tivesse os diferentes tipos de cobertura de solo, né? Então a intenção era olhar o comportamento dessas variáveis em diferentes tipos de cobertura de solo. Então, aí nos pontos amarelos, a gente tem as áreas gramadas, nos pontos azuis, as áreas calçadas, e os pontos laranjinhas aí são as áreas asfaltadas que representam o estacionamento. As áreas calçadas que se localizam ali ao redor da Arena Pantanal, elas apresentam hipermeabilização do solo e por revestimento cimentício e ausência total de vegetação. O único sombreamento que a gente percebe nessas áreas é o que ocorre aí pela projeção do edifício da arena, né, de acordo com o posicionamento solar, de manhã para um lado, de tarde para o outro lado. E a gente tem que lembrar que esses espaços das áreas calçadas são os que mais são utilizados pela população para as práticas esportivas. Os pontos em áreas gramadas, que são os locais aí que a gente tem superfície permeável, eles existem a presença, né, de alguns indivíduos arbóreos que geram pouca sombra, como é o caso das palmeiras que a gente consegue notar aí. E apenas ali no ponto 8, que a gente tem a presença de um corpo d'água, um pequeno corpo d'água, e a única área onde a gente tem uma vegetação maciça, que tem ali um pouco mais de sombreamento. Os pontos em áreas asfaltadas são representadas pelo estacionamento, e a gente tem ali 2 situações, a hipermeabilização do solo pelo revestimento asfáltico e solo permeável ali revestido por brita. A gente tem ali uma presença de alguns indivíduos arbóreos em pontinhos isolados aí ao longo do estacionamento. No geral, todos os pontos onde foram feitas essas coletas recebem grande quantidade de radiação solar ao longo do dia por não terem aí elementos para sombreamento.
O software EnViMAT, ele foi escolhido aí com o objetivo de averiguar o conforto térmico através do índice PMV em 2 cenários, o cenário existente e o cenário arborizado. Para a gente simular esses mapas, foram necessários configurar 2 arquivos, um ali com a imagem de satélite do local e o outro com os dados microclimáticos. Então, primeiro aqui para a edição do cenário, foi necessário pegar uma imagem de satélite, salvar na extensão bitmap e começar a definir as áreas que a gente tinha. Então, a gente foi pintando aqui de verdinho claro, a gente consegue ver aqui as porções dos canteiros, onde tinha áreas gramadas, as edificações, a parte de asfalto, calçadas cimentícias, e a gente consegue ver aqui no cantinho de verde escuro essa parte onde a gente tem essa vegetação mais maciça. Então, a gente foi definindo as áreas e mostrando para o programa como é que era a característica desse espaço para que ele conseguisse simular aí as questões do conforto térmico. Ainda que na edição do cenário, era preciso mostrar para o programa em que local que a gente estava fazendo essa simulação. Então, a gente colocou coordenadas geográficas, referência de zona de horário, e era importante também dimensionar a área real com a área da interface do programa, de acordo com os grids que o programa tem ali na sua interface. Então, a gente colocou aí, para a Arena Pantanal, 220 por 220 de base e 30 grids de altura. O que significa dizer isso? Que no eixo X, cada grid representaria 2,66 metros e para o eixo Y, cada grid representaria aí 3,18 metros. Configurando aí os dados microclimáticos, a gente precisava, para um arquivo de entrada, fornecer alguns dados, como data, o horário, né, se era às 8, às 14 ou às 20, o intervalo de tempo dessa simulação, velocidade do vento, a direção do vento, a temperatura da atmosfera, a umidade específica 2.500 metros e a umidade relativa do ar. As variáveis de temperatura do ar e umidade relativa foram obtidas através das medidas que foram feitas em loco. Os parâmetros de velocidade e direção do vento, através da plataforma do INMET. A umidade específica, uma altura de 2.500 metros, foi retirada do banco de dados do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de Wyoming. E esses eram os índices mínimos, os itens mínimos que a gente precisava configurar para que o programa já começasse a simulação. Como o nosso objetivo era avaliar o conforto térmico através do índice PMV, a gente acrescentou esse índice aí nesse arquivo de entrada dos dados meteorológicos. Né? Então, a gente colocou o índice PMV e colocou aí os valores de acordo com o que é estabelecido na norma ISO 7730. Após toda essa configuração, a gente colocou o modelo no EnViMAT para rodar e os arquivos resultantes foram anexados lá ao software Leonardo. Nele é possível a gente visualizar os mapas, desenvolver e configurar de acordo com as cores, né? E colocar eles da melhor forma para visualização dos dados coletados. Resultados de discussão. Caracterização microclimática. As variáveis que foram coletadas aí de temperatura do ar, umidade relativa e temperatura de superfície, né, foram analisadas aí o comportamento delas durante os 2 períodos, quente e seco e quente e úmido. No quente e seco, a gente analisou as temperaturas elevadas, baixa umidade e grande variação da temperatura de superfície entre as diferentes coberturas do solo. As maiores médias de temperatura do ar ocorreram aí no período vespertino, e aí as áreas asfaltadas apresentavam os maiores valores, né? As áreas asfaltadas representam aí o estacionamento. As maiores temperaturas do ar também a gente relacionou elas com o tipo de cobertura do solo. A gente percebeu que onde a gente tinha essa cobertura do solo por materiais artificiais, como cimento e asfalto, essa temperatura do ar era maior. Então, a gente viu aí que no período vespertino, a temperatura do ar nesses espaços era 20% maior se a gente comparasse aí com os locais onde a gente tinha áreas gramadas. As superfícies asfaltadas de estacionamento aí tiveram a maior variação de temperatura de superfície ao longo do dia, resultando aí numa variação térmica de 26,63 graus Celsius. O período noturno, a gente notou aí as menores médias de temperatura de superfície
e viu que as áreas impermeabilizadas, né, realmente mostravam aí valores bem superiores em relação aí às áreas gramadas. A umidade relativa do ar, os maiores valores a gente obteve aí no período matutino e os menores no período vespertino. Então, foi notado que, conforme ia aumentando a temperatura do ar, os valores de umidade relativa eles iam diminuindo. E, mais uma vez aqui, as áreas calçadas, elas registram aí os menores valores de umidade relativa para os 3 horários do dia. Para o período quente e úmido, observou-se aí altos valores de temperatura, alta umidade e grande variação de temperatura de superfície. A temperatura do ar, a gente notou a menor média aí para o período noturno e a maior média para o período vespertino. As maiores médias aí a gente encontrou onde a gente tinha o solo coberto por asfalto. E no período noturno, essa diferença de temperatura do ar nas áreas asfaltadas para as áreas gramadas foi de 5,9 graus Celsius a mais. A temperatura de superfície das áreas calçadas, ela se mostrou superior tanto em relação às áreas gramadas quanto às áreas asfaltadas. No período noturno que apresentou essas menores médias, a gente consegue ver que as áreas calçadas apresentaram 31,5 graus Celsius, as áreas asfaltadas 31 graus Celsius e as gramadas 28,30 graus Celsius, né? Mostrando aqui realmente que essas áreas calçadas tiveram aí valores maiores. A umidade relativa do ar no período matutino, que a gente teve aí as maiores médias, e as áreas onde a gente tinha aí a cobertura do solo de áreas gramadas, esses valores eram bem superior aí de onde a gente tinha áreas com superfície do solo de cimento ou asfalto. Foi possível notar que no período vespertino, essas áreas gramadas, elas representaram uma diferença para mais na umidade relativa de 16,6% para as áreas calçadas e de 14,5% para as áreas asfaltadas. Então, no geral, notou-se aí que o período quente e úmido, ele apresentou temperaturas do ar e umidade relativa com valores maiores, e aí, com médias máximas de temperatura do ar, com uma diferença para mais de 5,90 no período da manhã, 2,81 no horário da tarde e 0,55 graus Celsius no horário da noite. Então, aí no horário da manhã, a gente tem essa maior diferença de temperatura entre o período quente e seco e o quente e úmido. Para a umidade relativa, essa maior diferença entre os dois períodos se deu aí no horário da noite, onde a gente tem aí 20,89% a mais de umidade no período quente e úmido do que no quente e seco. No geral, as áreas calçadas apresentaram os piores valores para as variáveis, né? A gente teve altas temperaturas, os menores valores relacionados à umidade relativa e altas temperaturas de superfície. É importante lembrar que são exatamente esses espaços que a população utiliza aí para as atividades de recreação. Comparação do índice de conforto térmico PMV. Então, no INVIMET, a gente simulou aí os mapas para os dois períodos, quente e seco e quente e úmido, nos 3 horários do dia, às 8, às 14 e às 20 horas. Na primeira simulação, a gente fez aí para o cenário existente, onde a gente não tem arborização, e no segundo, o cenário arborizado, em que a gente propôs ali o plantio de árvores. É importante lembrar que na classificação do índice PMV, o espaço, né, para considerar um espaço confortável, ele tem que estar ali entre o intervalo numérico de -5 e +5, para que esse usuário aí tenha percepção térmica como neutra. Bom, aqui a gente começa a apresentar os mapas. Na parte superior estão aí os mapas do período quente e seco, na parte inferior do quente e úmido, à esquerda os cenários existentes e à direita os cenários arborizados. Então, no período matutino às 8 horas, para o cenário existente, o que a gente notou? Que o PMV variou entre confortável e levemente quente, né, no intervalo numérico aí de 0 a +2,89. E no período quente e úmido, aí, ele teve aí essa variação de levemente quente a muito quente, entre +1,22 e 3,98. O que é importante frisar que esses resultados, para a sensação térmica do usuário, eles geram aí de forte a extremo
estresse fisiológico ao calor. E dá para perceber também que no período quente e úmido a gente tem maior desconforto térmico, né? O mapa aqui a gente vê que ele está com vermelho bem mais escuro, mais próximo aqui à escala de 3 pontos do PMV. Aqui no quente seco, né, ele está num laranja mais claro, a gente consegue ver essa delimitação entre o estacionamento e as áreas calçadas, né? Então, e no quente úmido a gente não consegue fazer essa diferenciação. Os menores valores de PMV que foram encontrados aí para o cenário existente foram encontrados nas áreas sombreadas. Então, aqui, no cenário existente, essas áreas sombreadas são representadas pelo canteiro, onde a gente tem essa única vegetação maciça ali, né? O único lugar existente que a gente teria vegetação de sombreamento, e no local onde a própria edificação da Arena Pantanal faz o sombreamento dessas áreas. Nesses locais, a gente encontrou mais 0,91 para o período quente e seco e mais 1,22 no período quente e úmido. Quando a gente vai para o cenário arborizado, o que a gente identifica? Que os valores do PMV não diminuíram. Porém, a gente tem aqui mais áreas nos mapas onde a gente tem esse cenário arborizado com valores mínimos aí que foram encontrados desse PMV. Então, a gente aumenta os espaços com áreas aqui menos desconfortáveis dentro da Arena Pantanal. Aqui no estacionamento a gente vê que ele praticamente inteiro muda aí para mais 0,91. Então, em ambos os cenários, o que a gente percebeu? Que onde a gente tem o revestimento de áreas gramadas, o desconforto é menor, mesmo que a gente não tenha arborização, porque aqui no cenário existente a gente consegue ver a delimitação desses canteiros de áreas gramadas, ó, em uma cor mais amarelinha, né? No quente úmido aqui ele está um laranjinha mais claro, então a gente consegue ver que ele está mais próximo, né? Com um valor de PMV menor, mais próximo aí do zero. Isso aí é uma característica que pode ser explicada aí pelo baixo valor de albedo que materiais como calçadas cimentícias e asfalto possuem, né? Então eles resultam aí em uma alta absorção de energia térmica proveniente aí da radiação solar. Bom, no cenário existente aí a gente teve então os seguintes valores de PMV aí, falando em valores mínimos. Para as áreas gramadas, mais 0,91 no período quente seco e mais 1,22 no quente úmido. Nas asfaltadas, mais 2,30 no quente seco e mais 3,15 no quente úmido. E nas calçadas, que apresentaram pior índice de conforto térmico, mais 2,69 no período quente seco e mais 3,71 no período quente úmido. Analisando os mapas, a gente consegue ver que quando a gente arboriza mais esse espaço, a gente melhora os índices de PMV, porém aí não é suficiente para a gente enquadrar dentro dos limites estabelecidos aí pela Share 55 para o intervalo aí de conforto térmico. No período vespertino das 14 horas, o cenário existente, ele variou aí o PMV entre levemente quente e muito quente. Dá para ver através dos mapas que ficou muito desconfortável o complexo aí em todos os locais. A gente percebe no cenário existente que o único local onde a gente tem ali uma corzinha diferente é naquele canteiro onde a gente tem hoje uma vegetação maciça e uma pequena projeção de sombra que a edificação da Arena Pantanal faz. Nesses locais aí que estão um alaranjadinho, um amarelinho mais claro, a gente encontrou os menores índices do PMV, que foi de mais 2,46 para o quente seco e mais 1,53 aí para o período quente e úmido. Em ambos esses cenários, né, a calçada e o asfalto representaram aí alto índice de desconforto térmico, né? Então estaria aí muito quente para o uso da população. No cenário arborizado, a gente percebe que tem aí o aumento dessas corzinhas alaranjadas no mapa, e elas representam o quê? Os espaços onde a gente propõe a inserção dos indivíduos arbóreos. Então, até os canteiros gramados que não estavam aparecendo no cenário existente, eles começam a aparecer aqui, e no estacionamento a gente percebe que ele vai ficando alaranjadinho, ainda com um PMV menor, exatamente onde a gente propõe aí o plantio das árvores. Para a gente ter uma noção dessa variação, nas áreas asfaltadas,
Os locais onde a gente tinha mais 4,67 de valor de PMV foram para 2,42 e nas áreas gramadas de mais 4,23 para 2,42 no período quente e seco. E no quente e úmido, a variação foi para as áreas asfaltadas de mais 3,51 para mais 1,85 e nas áreas gramadas essa variação foi de mais 3,18 para mais 1,52. Bom, então dá para ver que a gente atenuou os valores de PMV em alguns pontos da arena, mas que também não foi suficiente para adequá-la aí à situação de conforto térmico, principalmente porque as áreas calçadas, que são as mais utilizadas aí para as atividades, se manteve toda aí com valores superiores a mais 3 na escala do PMV. O período noturno, às 20 horas, no cenário existente aí a gente teve uma variação de levemente quente, né, de confortável a levemente quente no período quente e seco, e no período quente e úmido. Os valores foram aí máximos de mais 1,22 para o quente seco e mais 1,59 para o quente úmido. E os menores valores encontrados foram mais 0,65 para o quente seco e mais 0,98 para o quente úmido. A gente consegue analisar que continua insatisfatório para o conforto térmico, né, em ambos os cenários, porque ainda não se enquadrou no intervalo numérico necessário. O entorno dos edifícios, a gente nota que há uma mancha mais escura, né, representando ali que nesses espaços a gente tem um pouco um desconforto térmico maior, né, próximos ali às edificações, tanto no período quente seco quanto no período quente úmido. As áreas calçadas no cenário real, eles apresentavam PMV de mais 0,82 no período quente seco e mais 1,17 no período quente úmido. Quando foi adicionada a vegetação, esses valores alteraram um pouquinho para mais 0,80 e mais 1,11. Porém, essa variação aí não foi expressiva para esses espaços. Então, o que a gente percebeu? Que a estratégia utilizada para esse horário foi menos eficiente para os valores de PMV, porque nesse horário a fonte de calor já não é mais a radiação solar. A principal fonte de calor é proveniente dos materiais que revestem aí a superfície do solo por meio da temperatura radiante, né? Malaguerra, em 2021, no estudo realizado em Portugal, relatou a mesma situação, né? Que os espaços lá onde eles tinham massa asfáltica, que revestem as faixas de rodagem das vias públicas, pelo baixo valor de albedo, elas tinham aí maior temperatura de superfície e maior temperatura média radiante que voltava aí para o ambiente. Bom, então é possível ver que as pessoas que utilizam o entorno da Arena Pantanal para qualquer tipo de atividade estão, sim, em desconforto térmico para ambos os períodos, tanto o quente seco quanto o quente úmido, e em qualquer horário do dia. As superfícies do solo onde tem hipermeabilização apresentam os piores índices para o conforto térmico. O período quente e úmido apresenta índices mais insatisfatórios tanto para o cenário existente quanto para o arborizado. O horário das 14 horas apresenta aí os piores valores de desconforto, causando aí o maior estresse ao calor para o usuário. A inserção da arborização ela atenua e melhora os valores do PMV, porém aí ela não é suficiente para adequá-lo aí ao limiar estabelecido pela Share 55. Percebe-se também que seria possível adequar o complexo esportivo dentro das taxas aceitáveis do índice de conforto apenas no período noturno, visto que o limiar aí máximo seria mais 5 e foi encontrado aí no período quente e seco mais 0,65. Então, pense-se que agregado a outras estratégias, seria possível adequar a arena ao conforto térmico no período noturno. Resultado semelhante aí também foi encontrado por Paula em 2013 e Ribeiro em 2016, que relatou em seu estudo para a cidade de Cuiabá que só era possível alcançar requisitos de conforto térmico no período noturno. Bom, concluindo, o complexo esportivo da Arena Pantanal se mostrou inadequado aos índices de conforto térmico PMV, não atendendo ao mínimo estabelecido, mesmo quando a gente tem aí inserção de árvores para sombreamento. O PMV variou aí de levemente quente a muito quente para ambos os períodos, e o quente e úmido aí
apresentou maiores valores. A inserção dos indivíduos arbóreos não foi suficiente para adequá-lo, mas viu-se aí que se a gente tivesse essas estratégias associadas a outras, seria possível adequar aí o período noturno aos índices de conforto térmico. Concluiu-se também que o tipo de cobertura de solo e vegetação possuem sim influência no conforto térmico do usuário de áreas urbanas, visto que os valores encontrados nas áreas gramadas e com vegetação apresentaram melhor desempenho térmico. O software NMAT, ele se mostrou uma ferramenta de suma importância, porque por meio dele a gente conseguiu simular um cenário existente, simular um cenário aí com arborização, comparar esses dois cenários e ver de que forma que esses indivíduos arbóreos aí podem contribuir para o conforto térmico desses espaços públicos. Desse modo, o estudo e avaliação dos índices de conforto térmico ele se faz de suma importância, né? Principalmente para que tenha aí o embasamento e desenvolvimento de projetos em conjunto com estratégias que possam mitigar esse desconforto térmico no espaço urbano das cidades, principalmente em cidades como Cuiabá, que a gente já tem um clima quente. Então, é importante que os projetos que vão ser disponíveis aí para a população, para uso, que eles realmente tenham qualidade e já pensem nessa questão de como melhorar o conforto térmico dos usuários. Bom, é isso e muito obrigada. Bom, parabéns, Nayara, pela sua apresentação. Agora vamos dar sequência, né? Agora o próximo passo da sua qualificação é a fase de arguição. Então, é de praxe, a primeira pessoa a falar é o nosso membro convidado, o nosso membro externa, Diana. Então, novamente, Diana, obrigado aí pelo aceite de poder contribuir com o trabalho da Nayara. E passo a palavra para você, fica à vontade aí para fazer seus questionamentos. Olá, bom dia mais uma vez. Obrigada por estar aqui, pelo convite, de estar participando e contribuindo nessa etapa tão importante do trabalho. Só quem passa, né, sabe quanta dedicação, tempo, e assim, né, muitas vezes a gente deixa de fazer outras coisas por conta disso, né? Então, parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns pelo trabalho. O tema eu gostei muito, porque é muito interessante, ainda mais aqui para a nossa região, que a gente tem, né, um rigor climático durante o ano todo, e com a questão das mudanças climáticas isso ainda está exacerbado, né? Então, se faz muito necessário esses estudos visando o conforto, ainda mais em ambientes externos, porque em ambiente interno, a maioria das pessoas já fazem a climatização, né? Então, para o conforto externo, a gente vê que poucas pessoas andam na rua devido às menores áreas vegetadas. Então, parabéns pela escolha do tema. E aí, Nayara, os apontamentos que eu vou trazer aqui são no intuito de contribuir. E aí vocês, seu orientador, vejam se vocês concordam, o que vocês vão decidir acatar ou não, tá? Bom, o que eu senti de forma geral? Na hora que eu comecei a ler, principalmente na introdução, eu achei um parágrafo que ele está meio assim solto no encadeamento das ideias. Porque você fala do urbanismo, né? Ele não planejado, das pessoas, né, ocupando áreas de encostas e com isso degradação ambiental. Aí você abre o leque para as ilhas de calor, você fala o que é ilha de calor, e aí depois você volta com um outro parágrafo falando que nas demais cidades... Não. Eu acho que precisa ter um encadeamento melhor entre o que você está falando sobre a urbanização de forma não planejada ou de forma com que as pessoas são levadas a ocuparem áreas irregulares por conta de um planejamento
não feito de forma correta, ou com políticas públicas que levam isso a acontecer, e depois você entrar nessa questão das ilhas de calor, do estresse por calor e tudo mais, tá? Porque aí eu acho que vai ficar lógico o encadeamento das ideias, tá? É uma sugestão aí. Eu senti que precisava isso. Alguns lugares eu deixei em amarelo, é porque ou tá faltando uma letra, alguma coisa assim, tá? Mas isso é normal acontecer, porque na correria passa batido, fica tranquila. Aí tem uma parte aqui, na introdução, que isso também é muito comum de acontecer. Por quê? Porque, quando a gente fala que a ilha de calor é negativa, depende muito. Por quê? Nós que estamos em países de clima tropical, para a gente é horrível. Mas para pessoas que moram em países de clima frio, ela acaba sendo algo bom. Entendeu? Então ela precisa ser olhada como um desafio. Tanto para quem está em clima tropical, como em outros lugares. Porque assim, quando a gente lê sobre a questão do aumento das ondas de calor, todos os estudos demonstram que é um cenário de aquecimento. Então, a gente vai ter que estudar mais estratégias para arrefecimento de temperatura. E o pior cenário é quando a gente precisa estudar medidas para melhoria de umidade, não só da temperatura, que o maior desafio vai ser a gente trabalhar com a questão da umidade. Então, a gente precisa entender essa questão das ilhas de calor ser só uma coisa negativa, entendeu? Porque vai depender muito do contexto que a gente está analisando, da área de estudo e tudo mais, tá? E aí eu coloquei aqui um lembrete. Tá. Lá na fundamentação teórica, eu vou falar de uma forma geral. Eu senti que você precisa descrever melhor a fundamentação teórica em que sentido? Imagina que a pessoa que está tomando contato com o seu trabalho, ela precisa ter as informações para ela entender tudo que você vai falar. Então, assim, eu achei alguns itens que você precisa colocar alguns itens para a gente entender melhor o que você está fazendo ao longo do seu trabalho. Então, por exemplo, você fala sobre o clima urbano, ok, mas aí você fala que você vai trabalhar com a escala microclimática. Então, para a pessoa que não leu, será que existe só essa escala microclimática? Você também fala sobre escala local, então era importante você falar, olha, dentro do clima urbano a gente tem várias escalas de análise, e a escala de análise que a gente vai estudar é microclima, tá? Eu achei que faltou essa informação para a pessoa conseguir contextualizar o que você está pesquisando. E aí, eu acho que seria importante também, quando a gente fala, por exemplo, a ilha de calor é um problema aqui nos trópicos, a gente citar quais são os problemas que ela acarreta para a saúde, porque os índices de conforto, eles estão relacionados também com a questão das consequências à saúde humana. Então, o que vai trazer? Então, se a pessoa vai caminhar lá na arena 2 horas da tarde, é perigoso acontecer o quê com ela? Né? Então, já que a gente viu que em nenhum dos cenários, em nenhum horário do dia, ela está em situação de conforto. Então, o que isso pode acarretar para ela? Eu acho que seria interessante trazer essa informação, tá? Das consequências à saúde humana. Aí eu coloquei aqui alguns lembretes, depois você olha, eu estou falando só o principal. E aí, quando a gente fala lá sobre temperatura do ar, como a gente está trabalhando com índice de conforto, por mais que para a gente seja algo
muito, como que eu vou falar? Muito simples, tipo assim, todo mundo que vai ler vai entender o que que é isso. Mas é importante a gente falar, que o corpo, ele faz trocas térmicas. Como que essas trocas térmicas acontecem? Para a gente que é da área, a gente entende, mas e uma pessoa que vai ler o seu trabalho? Ela vai entender o que são essas trocas térmicas? Quais são as variáveis que estão envolvendo? Tem as variáveis humanas e as variáveis ambientais. Então, aqui a gente analisou as variáveis ambientais. As variáveis humanas, ela já estava embutida no PMV. Então, era importante a gente ter, pelo menos, sei lá, não sei se você consegue fazer um parágrafo explicando sobre isso. Porque tudo isso vai ajudar a embasar melhor o seu trabalho, entendeu? E a pessoa conseguir contextualizar. Você, lá no final, você fala sobre temperatura radiante. Em nenhuma parte do seu trabalho você explica o que é temperatura radiante, tá? Então, era importante você falar sobre o que é temperatura radiante. Tá. Pelo seu trabalho, trabalhar muito, ter um enfoque com vegetação em área urbana, eu acredito que nesse tópico de vegetação no contexto urbano, ele precisa ter mais informações. Tá? Tem a tese da Denise Duarte, de Livre Docência, que ela fala muito sobre vegetação urbana. Então, até citei aqui, depois se quiser dar uma olhada lá, eu acho que ela vai trazer muitas informações e ela cita outros trabalhos, basicamente nessa área de vegetação. Eu, depois, na hora que mandar isso, eu posso te mandar a tese também dela para você dar uma olhada. Eu acho que vai ajudar até você depois a discutir melhor os resultados que você encontrou, tá? No índice de conforto térmico. Quando eu comecei a ler o trabalho, eu falei, nossa, mas por que que ela escolheu o PMV, né? Se tem o PET e o TCI. Mas aí eu vi, né, que é por causa do Envimet, né? Porque no Envimet usa o PMV. Então, é importante você descrever que existem outros índices, citar, mas que foi escolhido o PMV por ele ser utilizado dentro do Envimet, tá? E aí, Nayara, a Karen, que você cita aqui, ela também fez, a tese dela foi sobre o PET e o TCI. Ela calibrou esses dois índices para Cuiabá. E aí a gente vê que a aclimatação nossa é bem diferente do índice, entendeu? Então, assim, o que isso me levou? É só uma coisa que eu vou colocar aqui para um trabalho posterior. Se a nossa aclimatação aqui para a área externa, a gente vai sentir estresse por calor quando a temperatura está mais elevada do que os índices, será que realmente o que foi simulado condiz com o perfil dos usuários daqui da cidade? Entendeu? Tá certo que a gente usou o PMV, que é o que... Então, mas assim, se a gente for mais adentrar para o futuro, assim, né, mais adentro e tal, será que realmente, se eu fosse usar o PET e o ITCI calibrado, as pessoas estariam o tempo todo em desconforto nessas áreas, né? Então, assim, não estou falando que você precisa colocar isso no seu trabalho, é só algo que a gente possa depois pesquisar, entendeu? É mais um leque de pesquisa, tá? O Envimet, materiais e métodos, tá? Eu vi que tem algumas figuras que tá, tipo, algumas você não citou, outras foram citadas no corpo do texto, depois arrumar. Eu senti falta de você, por exemplo, deixar só uma imagem da localização de Cuiabá no estado e depois ter a imagem da onde que a arena está situada dentro de Cuiabá. O outro, eu acho que por a gente... Eu acho que eu sou muito visual, então por isso que eu tô pedindo isso para você, tá? Mas aí vocês veem se isso realmente vai agregar e tal, tá?
São sugestões. E aí, eu acho que também precisa contextualizar melhor Cuiabá. Então, falar de temperatura mínima, temperatura máxima, média, velocidade de vento, direção do vento, são informações que eu acho que precisam ser trazidas para contextualizar melhor. Então, no período quente e seco, o regime de vento é o mesmo? É norte, noroeste? Ou muda? Tá? E aí a velocidade de vento nesses períodos. Se você pesquisar a tese da Sonese Miranda, ela fez um estudo de sombreamento nos estacionamentos da UFMT. E ela tem dados de temperatura, de manhã, à tarde e à noite, de velocidade, de tudo. Então, eu acho que a tese dela também vai te ajudar muito nesse sentido. E ela tem esses dados, tá? Tá. E aí, lá na parte da instrumentação e do período de coleta, eu senti falta de algumas informações. Por exemplo, qual que foi a metodologia que você utilizou? Foi transecto móvel para coletar nos pontos? Não foi? Então, não sei, escrever como é que isso foi feito. Como é que você mediu? Você deixou a estação lá? Você foi com o sensor lá? Parou? Como é que isso foi feito? Eu senti falta de entender melhor, porque eu penso assim, se eu quiser replicar em outro lugar da sua metodologia, como é que eu vou fazer? Eu senti falta de entender melhor isso, de deixar isso mais claro, tá? E aí você fala que você fez 6 medições por ponto. Como que foi isso? Você parou, você ficou quantos minutos em cada ponto? Tá? Eu acho que falta... eu fiquei tantos minutos e tal, para a gente entender melhor. No mesmo sentido. Se eu for replicar a sua pesquisa, quantos minutos eu vou ficar em cada ponto? Tá? Eu sei que são coisinhas chatas, mas acaba, como a gente é da área de pesquisa, são informações que para a gente vão fazer a diferença se a gente quiser replicar, tá? E aí, eu senti falta de, assim, você colocou a imagem geral da Arena Pantanal e tem os pontos, né? E aí depois você vai separando os pontos de acordo com o que você foi organizando, você fez a junção das imagens. Eu acho que se você conseguisse, por exemplo, as imagens do ponto 11, 12, 13 e 14 estão aqui na arena, sabe? Uma imagem geralzona com essas outras imagens menores das listas, eu acho que ia ficar mais fácil da gente se encontrar. Não sei se isso seria possível. Depois você dá uma pensada, agora que você vai ter mais tempo, dá uma pensada como que você consegue organizar isso melhor. Tá. Bom, lá no... Bom, entrando na parte de resultados e tudo mais. Nos gráficos, tá calçada, brita e grama. Depois eu entendi que a brita era o asfalto, né? Só que você lembra que isso precisa estar lá. Depois você tem que lembrar que você cita a brita como área permeável, tá? Então, passa um pente fino lá, porque a gente, quando bate o olho na brita, aí você vai entendendo, você vai falar, não, ela está falando do asfalto aqui, porque na discussão você fala, na análise você fala. Mas quando eu olhei, eu olhei no gráfico e falei assim, brita, mas por que a brita está tendo esse desempenho? Sabe? Aí eu comecei a olhar e eu entendi. Então, depois você passa esse pente fino aí, para a gente conseguir entender melhor o seu trabalho. Tem alguns lugares que você fala assim, só temperatura. Então, a gente precisa deixar claro se é a temperatura do ar ou se é a temperatura da superfície que você está se referindo nesse trecho.
tá? Outra coisa que eu acho que é importante, nos gráficos a gente tem lá temperatura do ar variando a cada 5 graus, indo de 0 a 45, eu acho que é no período quente, quente e seco ele varia de 0 a 40 e no quente úmido de 0 a 45. Por que que eu estou comentando isso? É importante a gente padronizar a escala, para a gente conseguir entender, tanto no período quente seco quanto no período quente úmido. Então, eu vou usar tanto no período quente seco de 0 a 45 e no período quente úmido de 0 a 45. Por quê? Porque aí eu consigo comparar os gráficos. A mesma coisa para a umidade, a mesma coisa para a temperatura de superfície, tá? Porque fica mais fácil da gente bater o olho e ver que realmente houve essa diferença. Quando a escala está diferente, é mais difícil, tá? E eu já estou falando isso também pensando em artigo, porque foi algo que eu também já fiz. E aí, nas revistas, o pessoal pedia para a gente fazer isso, tá? Tá. Uma coisa que eu senti falta. Você fala do cenário arborizado, mas a gente não tem uma imagem, pelo menos eu não consegui identificar, pode ter sido falha minha, do cenário aonde que você colocou as árvores. Quais foram os tipos de árvore? Porque isso vai mudar. Se ela tem copa densa, se ela perde folha, se ela não perde folha. E na tese da Sonese, ela comenta sobre isso. Ela tem um estudo nos estacionamentos que ela tem árvores que perdem folhas e tem árvores que mantêm as folhas. E aí melhora muito a questão do sombreamento. E, consequentemente, vai melhorar a sensação de conforto. Então, eu acho que é importante você falar, olha, a gente vai utilizar a vegetação, as árvores são decíduas, semidecíduas, perenes, isso. E aí, aonde que você alocou essa vegetação? Porque eu tenho a imagem de como é a arena hoje, tá lá, e como que é esse cenário com a inserção dessa vegetação, dessa arborização. Aonde que eu inseri essa vegetação? Eu acho que precisa ter essa imagem. Não sei se consegue fazer isso no Envinet. Da onde você colocou e tal, para a gente conseguir enxergar, nossa, então às vezes se mudar o layout, enfim, de onde que essa árvore foi colocada, às vezes possa melhorar. Então eu senti falta disso, para a gente entender, tá? Aonde que você colocou e qual tipo de vegetação você colocou. E aí, eu acho que assim, seu trabalho ele traz muitas contribuições importantes para a nossa área, porque a gente conseguiu observar que, mesmo colocando sombreamento, nesse tipo de edificação, com esse tipo de implantação, vamos colocar assim, a gente não tem um conforto satisfatório. E a outra informação que ele traz importante é a questão do sombreamento das edificações, que ela auxilia, né? E aí, isso é algo muito importante, por exemplo, nas áreas adensadas da cidade, onde a gente não tem árvore, mas tem edifícios. Entendeu? E aí a gente pode não ter sensação de conforto por vegetação, mas a gente tem por causa do sombreamento. E aí a gente entra em outra questão. Ah, mas e aí a umidade? Se eu não tenho vegetação, piora a umidade, né? Então, assim, mas já tem uma contribuição muito grande para a nossa região, tá? E aí, eu senti que você não utilizou os resultados de forma... Você não deu a ênfase necessária para os resultados que você encontrou, sabe? Porque todo resultado é resultado, Nayara. Independente se foi aquilo que a gente queria ou não, é resultado. E o nosso trabalho já está contribuindo para as pesquisas, tá?
Então, assim, esse resultado não foi aquilo que eu queria, mas utilize ele. Entendeu? Porque alguém, em algum momento, vai precisar daquele resultado que você encontrou. Tá? Então, eu acho que você precisa fazer isso. E aí, eu acho que você também precisa discutir melhor. Então, tipo, a gente viu que o período quente e úmido é pior que o período quente e seco. Por quê que o período quente e úmido é pior que o período quente e seco? Né? Então, porque a gente tem a gente tem a umidade, que faz a temperatura ficar, que é um termorregulador, mas aí a gente fica com aquela sensação que a gente está suado o tempo todo, e por isso a gente tem essa sensação de desconforto, né? Sem a gente fazer pesquisa, eu prefiro o período quente seco, né? Porque a gente não tem essa sensação de umidade. Então, assim, precisa discutir melhor. Então, por que o período quente e úmido é pior que o período quente seco, já que ele chove? Né? Para quem não é da nossa área, a pessoa vai falar, nossa, esse pessoal tá doido falando que na chuva é pior, entendeu? Então, assim, discutir melhor o porquê que o período quente e úmido se mostrou pior nesse sentido. E aí, tem um parágrafo lá, que eu acho que você precisa escrever ele melhor. Está na página 43. Você fala que é possível identificar que para ambos os cenários as áreas impermeabilizadas por materiais artificiais apresentam um alto índice de desconforto. E aí a gente tem diferenças mínimas, né, entre um e outro. E assim, eu não entendi o que você quis dizer aí, nesses dois parágrafos. Porque uma hora num parágrafo você diz uma coisa e no outro você fala uma outra coisa. Né? A gente sabe que muitas vezes pode ter sido, eu preciso terminar, ou às vezes o que está na nossa cabeça a gente não consegue passar para o papel, mas assim, depois dá uma lida novamente e tenta reescrever, para ver se deixa mais claro aquilo que você está discutindo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí, para concluir, para finalizar, a gente vê que, mesmo com a arborização, não foi atingido o conforto. Tá, ok. Mas o quanto de arborização eu coloquei? E se essa quantidade, a gente viu que num período do dia, a gente teve uma melhora. Então, assim, o quanto que eu inseri que ocasionou essa pequena melhora? Porque isso também gera um resultado. Entendeu? Eu consigo achar o fio do novelo. Então, tipo assim, eu inseri, sei lá, tantos metros quadrados de área arborizada de um tipo de árvore do tipo semidecídua. E eu consegui um breve conforto de manhã. Tá? Então, isso quer dizer que, se eu aumentar, o que pode acontecer? E outra coisa, se eu tive, muitas vezes, essa questão do conforto está muito ligada pela capacidade térmica dos materiais, como você colocou. Às vezes, durante a manhã, ainda não deu tempo desse material se resfriar, por causa da ilha de calor acumulada que a gente sabe que está acontecendo. Então, isso também pode ajudar nos seus resultados. Não sei se se eu fui clara no que eu coloquei, sobre você começar a entender a proporção de vegetação com o início da melhoria do conforto. Tá? É isso. Desculpa se eu fui muito criteriosa, se eu peguei muito no seu pé, foram só sugestões, aí vocês vejam o que é realmente importante, o que dá tempo, tá? E mais uma vez agradecer, muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
gente que agradece, Diana. Todas as considerações são todas bem-vindas. Teremos aí um mês aí, né, Nayara, para a gente estar trabalhando. Então, dando sequência à qualificação da Nayara, passar a palavra agora para o professor Carlo. Obrigado mais uma vez, Carlo, de poder estar contribuindo aí com meus alunos. Agradeço bastante aí seu aceite. E fica à vontade para fazer suas considerações. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Nayara. Eu fico muito feliz em, de alguma forma, contribuir, né, com o trabalho e pela confiança depositada, tá? Eu acho que é um trabalho bacana, né? Eu acho que o Jonathan está evoluindo de uma forma muito interessante nesses trabalhos, utilizando o EnViMed, né? Está ganhando. Cada trabalho que eu vejo tem alguma coisinha diferente, um avanço no aspecto ou outro, né? E, assim, de modo geral, eu achei o trabalho bacana, tá? Eu acho que tem plenas condições, tá? E obrigado, né, especialmente pelo convite, né? É sempre muito bacana participar de uma banca, né? De um colega, né? Bom, vamos... Tem alguns pontos para discutir, né? Eu vou tentar não repetir, eu acho que já passou um ponto fino, né, no trabalho, né? Mas alguns pontos eu vou talvez reforçar, né? E discutir. Bom, a introdução do trabalho segue um modelo que eu costumo falar que assim, é um modelo que o Paraná e a Marta, né, defendem, né, que é uma introdução sem citações. Então, eu não concordo muito com isso, embora respeite, né, o posicionamento, eu só vou dar a minha opinião em relação, né. Uma citação sem citações é algo que a gente vê, né, em trabalhos assim, principalmente ligados a humanas, em que a pessoa, na introdução, conta a história de vida dela, de onde que ela veio e por que ela chegou naquele momento. Bom, quando você está falando de si mesmo, você não cita ninguém, porque você é a maior autoridade a respeito de si mesmo, né? Mas não é o nosso caso, né? Na nossa introdução, usualmente a gente está citando a importância do tema para a sociedade como um todo. Por isso, assim, sempre que eu vejo nossas introduções, e são introduções curtas, né, e objetivas, e não vejo problema nenhum em elas serem assim, eu sempre sinto falta um pouco assim de se apoiar nos grandes autores, né, para justificar o trabalho, tá? Mas eu achei que que a introdução está bem redigida, está bem enxuta, né? Tem alguns pontos, assim, que eu acho que se a Nayara desejar poderia desenvolver um pouquinho mais, né? Mas é uma questão de pesar a mão, né? Por exemplo, como você fala no começo da introdução que a partir da Revolução Industrial aconteceu isso ou aquilo, é um gancho para se falar muita coisa, se quiser. Também é um gancho para citação, né? Porque, por exemplo, a Nayara não é historiadora. Ela se baseou em alguma coisa que leu. Ela não fez pesquisa documental, né? E nem isso faz parte da história de vida dela. Entendeu para mim por que tem determinados pontos que pedem citações? Pedem citações porque não são coisas que nós construímos. Mas, assim, eu entendo como licença poética, não vejo maiores problemas e eu acho que está bacana. E no finalzinho da introdução, né, você morre a introdução falando do objetivo geral e como foram feitas as avaliações. Perfeito. Acho que está num bom ponto. Se você quiser desenvolver um pouquinho mais, você pode explicar como o trabalho está organizado, tá? Esse trabalho foi organizado em tantos capítulos. Primeiro eu vou falar sobre isso, segundo capítulo sobre aquilo, e terceiro capítulo sobre aquilo outro. É bom, né? Porque às vezes meio que você passa uma receita de bolo para facilitar a leitura, né?
de alguém, né? E é um bom exercício, principalmente amanhã, quando a Nayara for fazer o doutorado, né? Colocar essa receita de bolo e criar essa explicação de como que o trabalho vai seguir, né? Ajuda a si mesmo entender como que você está construindo e orienta o leitor. Ah, ele fez isso e para aquilo. Tá? E como eu acho que casa muito bem com o estilo de introdução que você fez, e não é um texto trabalhoso, se você achar bacana, você pode colocar 1 ou 2 parágrafos explicando como segue a organização dele. Tá? Mas, assim, são apenas questões pontuais, eu acho que não são coisas necessárias. Você pode trabalhar com isso, né? Se assim desejar. Bom, dando sequência, então, já foi comentado, né, sobre a revisão bibliográfica, eu vou fazer algumas pontuações. Eu acho que você fez uma revisão bibliográfica suficiente, né, mas que deixa vários pontos que você poderia melhorá-la, tá? Então, vou dizer o que eu senti um pouco de falta, né? Existem diversos ganchos na sua revisão que, se você desejar, você pode desenvolver, né, para enriquecer o seu trabalho. Não são questões necessárias, são discussões periféricas, né? Mas são nas discussões periféricas que a gente tempera, muitas vezes, né, o trabalho. Então, conforme o seu tempo ou interesse, você pode ou não ir nisso. Por exemplo, quando você fala que a cidade gera seu clima, que resulta disso e daquilo, ele cita Monteiro, né? Você puxa um autor importante, né? Mas que, assim, que deu origem a diversos outros trabalhos, de diversos outros autores no Brasil, né? Então, esse parágrafo puxaria pelo menos, sei lá, dá para você puxar muito texto, se você quiser continuar essa discussão, né? E enriquece, né? Porque você contextualizaria mais o que representa uma arena, como a Arena Pantanal, né? Para as pesquisas em gerais. E, claro, a gente cita muito Monteiro, mas tem que lembrar de um detalhe. Ele, assim, é um autor importante a nível nacional, mas não foi o autor que introduziu o tema no meio científico. Ele tem diversos outros autores, começando até pelo próprio Le Corbusier, né, que tratam desse tema com muita propriedade e muito tempo antes, né? E você sendo arquiteto, eu acho que, às vezes, sei lá, se quiser puxar por esse lado, puxar os autores internacionais que vieram antes, pode ser um gancho interessante para você discutir temas muito pertinentes na área de arquitetura, ok? Mas, novamente, é uma consideração que eu estou fazendo apenas no sentido de enriquecer, se você achar necessário, o trabalho e botar o seu trabalho dentro de um cenário internacional, entende? Um cenário mais amplo, onde que ele está alocado na arquitetura, né? Porque senão fica suficiente, mas assim, muito pontual, né? Eu brinco, né? Fica muito trabalho de engenheiro, né? Aí, algo semelhante se pode dizer a respeito dos outros itens, né? Quando se fala em vegetação, temperatura, umidade relativa, mas aí eu faria uma ponderação um pouquinho diferente, né? Porque, é claro, é muito árido falar sobre a umidade relativa, vegetação, né? É mais árido do que o tema anterior, né? Mas eu senti falta de 2 coisas que também ajudariam a enriquecer a discussão. Uma é você citar mais trabalhos semelhantes aos seus. Joaquim utilizou o mapa de umidade relativa em Medellín, entendeu? A Ana Maria Braga fez um trabalho no Rio de Janeiro, né? E, assim, de preferência, aí é a segunda ponderação, assim, artigos mais recentes, né? Por quê? O que você prova, né? Colocando arquivos mais recentes e um ou outro artigo mais antigo, né?
de trabalhos. Que aí você mostra que esse tipo de estudo vem sendo feito nos últimos 10, 15 anos, né? Não é uma coisa que morreu quando você cita o último trabalho, o seu trabalho mais recente, né, sobre temperatura, você cita ele de 30 anos atrás, dá a impressão que ninguém está mais discutindo hoje, né? Então, assim, ilustra, assim, reforça, né? Então tem gente fora do Brasil, em outros lugares, fazendo estudos semelhantes, é prestante, né? É uma coisa desnecessária, meio Santo Tomé. Mas se você tiver um tempinho, são citações, são textos bem braçais, né? Mas necessários. Aquele João trabalhando com tal coisa, chegou a tal conclusão em Medellín, que é interessante fazer isso, né? Sabe, aquelas citações de fichamento, né? Mas eu acho que o que você deixou é suficiente, né? Claro que tem alguns temas, como a professora comentou, poderiam desenvolver um pouquinho mais, mas essas seriam as minhas ponderações complementares, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, aí, indo na sequência, né? No meio do texto, tem alguns ovos, né? Tem alguns easter eggs que são coisinhas bobeiras, né? Uma vírgula, uma concordância, um termo em inglês que está solto, mas assim, são poucos, né? Mas eu não vou centrar nisso porque eu acho que depois você senta com o revisor, né? Que vai ter muito mais competência do que eu para ponderar isso e outras coisas, né? Mas eu achei o texto muito fácil de ler, tá? Não tive dificuldade. Não, eu marquei alguma coisa, mas é mais... Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Então, quando você fala do índice de conforto térmico, né? Eu acho que você fez um texto suficiente, bem padrão, né? Sobre o índice de Fungger, né? O que eu sinto falta é contextualizar um pouco mais o Fungger, tá? Ou seja, esse índice de conforto é um índice entre diversos outros índices de confortos e ele tem, assim, prós e contras, né? Então, eu só achei que ficou faltando um pouco, porque o texto, do jeito que tá bacana, mas dá a impressão que esse é o único índice de conforto e é a única escola de conforto, né? E não é, né? Ele fez algo muito interessante, muito importante, mas tem várias ponderações, né? Aí eu acho que é legal fazer uma ponderaçãozinha até para puxar a sardinha para a arquitetura, né? Principalmente nas questões da aclimatação, né? Até porque é um tema mais recente, né? E assim, citar, né, dizendo que esse é um índice bacana para determinados tipos de estudos, como o seu, né? Ok? Só para, assim, eu fico imaginando, eu acho que o que está é suficiente, mas eu fico imaginando se ele for lido por um aluno que não sabe absolutamente nada sobre isso, né? Ele pode ter você tem que deixar algum ganchinho, né? Que, ó, isso daqui está ancorado em algo maior. Beleza, você fez esse ganchinho, beleza, que aí a pessoa tem que entender que ela vai ter que procurar outras referências, aí você deixa esse ganchinho, essa referência no ganchinho para desenvolver mais, né? Se for o caso, né? Por exemplo, o Jonathan já trabalhou em outros trabalhos com índices de conforto que são utilizados pela Defesa Civil, né? O índice de estresse térmico, né? Outros usados pela segurança do trabalho, né? Tem várias proposições e muitas considerações. Mas, assim, tá certinho o texto, né? Bom, aí eu chego no ENVIMET, né? Então, eu achei que também gostei do texto. Você escreve muito bem textos curtos, né? Assim, você consegue ser concisa bem, né? O que não é fácil, né? Mas assim, eu acho que você cansou no último parágrafo. Porque você fala, considerando o clima de Cuiabá, a ferramenta foi utilizada nas pesquisas Rossetti, Maciel e Joaquim. Não,
Fale o que Rossetti trabalhou, o que Maciel trabalhou, o que Joaquim trabalhou, né? Rossetti fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, Maciel, né? Porque senão fica assim, para mim saber eu vou ter que ler o trabalho deles, né? Assim, dá mais uma informação, né? E claro, se você tiver um tempinho, né? Antes de você citar quem trabalhou em Cuiabá, bote 1 ou 2 trabalhos internacionais. Fulano fez um trabalho em Nova York, trabalhos assim, com fator de impacto alto, né? Você vai lá, pesca 1 ou 2 trabalhos internacionais em revistas bem pesadas e eles servirão apenas para você ancorar esse argumento. Olha, pessoas em grandes centros, em grandes instituições também fazem os trabalhos semelhantes ao meu. E o máximo que você vai escrever sobre eles, assim como o Rossetti, Marcelo e Joaquim, é uma descrição básica. Ó, fulano estava estudando isso, então cidade fez isso, né? E chegou mais ou menos a isso, né? Isso enriquece e dá um apoio, né? Assim, para a importância do seu trabalho, né? E contextualiza em relação à pesquisa mundial, né? Aí, nós chegamos... Só um minutinho... Bom, aí chegamos nos materiais e métodos. Eu achei que... Eu gostei das descrições da arena e tudo mais, né? Achei bem interessante. Tem alguma outra coisinha, mas é de caractere que ficou sobrando, depois você dá uma olhadinha, né? Bom, já foi mencionado, né? Mas, assim, eu acho que quando você chega e fala onde tem os pontos de coleta, né? Eu acho que falta você dar mais informações, né? E como exatamente foi a prática de coleta dos dados. Se foi um transecto, se foi algo que inspirado no transecto, né? Se você usou mais de um equipamento, né? Entende? Porque eu sei que foram em 12 pontos e eu sei que foi um instrumento que você mostrou qual, posicionado a 1,20 m de altura. Mas assim, se você foi andando e parou 5 minutos em cada ponto, ou se você tinha eventualmente mais de um equipamento e trabalhou com 2 ou 3 equipes, né? Esse tipo de detalhe, ele, é claro, ele não é fundamental, porque a gente pressupõe sempre que o pesquisador usou a melhor técnica possível, né, para fazer a coleta de dados, tomar os cuidados. Mas, assim, ajuda muito quem for fazer um trabalho semelhante ao seu, né? E fazer uma menção, né, que esses equipamentos, né, eles seguem uma padronização de calibração, né? Os que ficam lá disponíveis, eles têm uma padronização, porque alguém pode cobrar de você, mas e aí, né? Como que você tem certeza que esse equipamento estava ok, né? A gente já teve muitas experiências, né, quando trabalha com vários equipamentos, né, de sempre ter algum equipamento que não segue, né? Mas, assim, é só uma questão de rigor, tá? Aqui tem os pontos que você pegou. Ok. Bom, aí chegamos no EnViMet, né? Então, quando chega no EnViMet, né? E mais à frente, quando você fala sobre a edição do cenário, eu tive as mesmas dúvidas já mencionadas, né? Assim, tipo de solo e as características da vegetação, né? Por quê? O tipo de solo é porque você colocou uma telinha e parece loam, soil, né? Tipo A, tipo B, e isso quer dizer exatamente o quê, né? Eu não trabalho na área, de repente esse termo em inglês seja suficientemente claro, né? Mas o que é? É um solo padrão? O que vem a ser, né? Mas eu sei que o solo, assim como qualquer outra superfície, afeta muito o desempenho energético, né? E claro, a vegetação, né? Quais são as características das vegetações? Porque se for uma vegetação mais arbórea, mais rasteira, com raiz mais profunda, né?
ou seja, que busca a água mais embaixo, o padrão de comportamento muda muito, né? Porque se ela tiver uma transpiração mais alta, vai aumentar a umidade relativa. Se ela fizer mais sombra, ela vai minimizar a radiação, né? E isso afeta, né? Bom, aí você tem a entrada dos dados microclimáticos, né? Eu achei, ficou bem padrão, ficou tranquilo, não vi nada demais. Aí quando chega nos resultados de discussão, muito bem, você está estudando um imóvel, né? Uma construção que era previsível o mau desempenho climático, né? Entende? Assim, era previsível. Ela tem amplas áreas de concreto aparente, né? E tudo mais, né? Isso eu senti falta de você falar, porque eu sei que você sabe disso. Ou seja, em algum ponto da metodologia, no começo dos resultados, já assim, fazer da sua opinião sobre a planta, né? Ou seja, que é evidente que é uma construção, né? Que, dada toda aquela quantidade de concreto em áreas abertas, não é de se esperar um desempenho climático bom, né? Entende? Porque para você não ficar chovendo no molhado também na discussão, né? Mais à frente, né? Alguns resultados que são lá, eles são previsíveis, né? Previsíveis porque, tipo assim, se a gente... Entende? Se você estivesse estudando uma construção que foi bolada para ser bacana, né? Aí seria muito mais complexo, né? Então, aí só para se posicionar, porque você é arquiteta, né? Mas se você quiser, não é fundamental, mas eu senti essa coisa assim, como se fosse tipo um esqueleto no armário, né? Tipo assim, em algum momento ela não vai falar que essa construção é bem ruinzinha em relação a isso, né? A concepção não levou em conta, né? Você pode dar essa opinião, né? Bom, aí entrando nas discussões, você faz uma discussão bem tranquila, né, sobre as variáveis climáticas. Concordo que tem que padronizar as escalas, né, para você poder olhar. O ideal até é se você conseguir colocar um do lado do outro, né? Se não, deixa como está, né? E você vai economizar um pouco o espaço, vai facilitar a interpretação, né? Porque os seus gráficos eles estão bacanas. Mas se eles ficarem um pouquinho menores, de modo a colocar um do lado do outro, como eles não são gráficos muito carregados, ainda vão continuar bacanas e vai facilitar a leitura, né? Porque estão em páginas diferentes, né? Mas nada demais, é só um detalhe. Se tiver tempo, junto às médias, coloque também aquela garrinha de intervalo de confiança, tá? Se tiver tempo. E se tiver tempo também, compare, né? Fale que deu diferença significativa entre esse e esse. Comparar não é tão importante, porque aqui é uma questão mais exploratória, mas alguém eventualmente pode cobrar, né? E é um resultado, né? Mas o intervalo de confiança, aquela garrinha é legal, porque a média é só o ponto central, né? Se o intervalo de confiança for pequenininho, beleza, mas se o intervalo de confiança for largo pra caramba, a interpretação muda totalmente, né? Dá para ver algumas... A questão de testar é que dá para ver algumas interações, né? Por exemplo, no que diz respeito à temperatura do ar e a temperatura de superfície em relação à grama, né? Não sei, né? Se quiser discutir, pode ser bacana. Né? Então, eu achei que você desenvolveu, foi um dos pontos mais bacanas do trabalho. Eu acho que você se esforçou bastante para discutir os resultados que você tinha, né? Bem interessante, né? Mas assim, claro, principalmente acho que por falta de tempo, né? Você citou muito poucos trabalhos que fizeram algo semelhante aos seus, né? Você cita Novaes, cita Joaquim e fica mais ou menos por aí, né? Então, de repente, poderia, se tiver um tempinho, né, já que são variáveis importantes, citar outros trabalhos, né? Principalmente quando você fala de alguma
explicação, né? Por exemplo, a questão da cobertura por materiais artificiais aumentou, né? Isso daí não acontece só em Cuiabá, acontece no mundo inteiro, né? Então você vai achar algum artigo no mundo, né? Sei lá, no Japão, na China, em qualquer lugar, né? É que no Japão eles gostam de fazer esse tipo de estudo, tem muitos artigos lá, e os chineses são os que mais publicam hoje, né? Então, aqui, ó, eu achei isso que é consonante com o que fulano, Beltrano também achou, né? De repente, o ideal é que sejam os mesmos indivíduos que, se eventualmente, você vai citar lá na revisão. Se lá na revisão, na hora de falar sobre temperatura, você cita João José e Joaquim, né? Que fez trabalhos semelhantes, aí você pega esse João José e Joaquim e bota aqui de novo, né? É o ideal, né? Que aí você, assim, triangula, né? Mas eu achei que você foi um ponto forte. Você discutiu. Tem um trabalho de um professor, ex-professor nosso, o Marlon Leão, né? Que foi apoiado pelo CNPq, e ele fez uma avaliação de conforto, né? De aspectos associados ao conforto da Arena Pantanal. Eu não me lembro dele ter publicado, mas com certeza deve ter no mínimo um relatório, né? De pesquisa dele, uma vez que foi um projeto apoiado pelo CNPq. Eu acho que foi uns 10 anos atrás. Lembra, Jonathan? Eu lembro, a aluna dele que mexeu com isso, se não me engano, depois ela até virou coordenadora do Neumat, mas pelo que eu entendi desse trabalho dele, era para dentro da arena, no caso, não foi Eu não lembro. no ao redor, foi tipo nas arquibancadas, coisas assim. Eles fizeram medições nas arquibancadas, mas assim, nas imediações também, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Se de repente puder aproveitar alguma coisa, é um trabalho recente e é a especialidade dele, né? Só me ocorreu, tá? Eu não li o trabalho dele, mas assim, foi um trabalho extenso, né? Na área de conforto térmico e acústico, né? O acústico foi a Érica que fez, né? Então, aí a gente chegou nos mapas, né? Eu achei que os mapas ficaram interessantes. Eu entendi que você quis fazer uma escala que fosse do frio para o calor, né? Contudo, ao você fazer do frio para o calor, você empobreceu a escala do calor, porque não tem frio. Então, assim, se tiver um tempinho, apenas assim para o gráfico ele ter uma resolução de cores maiores, ou mais tons de vermelho, né? Eu acho que você pode ir do 0 até o 3 só, não precisa colocar do 0 ao -3, né? Porque simplesmente não existe, né? Entende? Se tivesse um pontinho, ok, né? Em algum lugar também não tem, né? Então, porque aí vai ter muitas regiões que tá num vermelho bem forte, né? Aí vão começar a aparecer gradações, né? Mas isso é só estética, tá? Se você mantiver do jeito que tá, eu achei que ficaram bem bacanas. Não é algo importante. O PMV também, mais do que as partes anteriores, se conseguir articular isso com algum artigo, poderia ser bacana, mas eu vi que você tentou discutir bastante, né? Foi legal. Então, ó, quando você chega na conclusão, você até pincela a questão da falha arquitetônica nesse sentido, né? Mas talvez se você reforçar um pouquinho, né, valoriza mais o seu trabalho. Vou até ler aqui para você, né? Você fala que observou-se que apenas a inserção de indivíduos arbóreos não foi suficiente. Qual que é o esqueleto do armário? Porque o projeto não permite. Aquele projeto não tem onde colocar. Ele é infeliz, né? Querer não tem muitas possibilidades de inserção de indivíduos arbóreos naquele negócio meio brutalista, né? Eles até assim, fizeram alguma coisa para o ar circular dentro da arena, mas isso não é nada, né? Mas eu achei que a conclusão foi bem objetiva, tipo, bacana, e acho que, de modo geral, foi um trabalho bem bacana, eu gostei bastante, tá?
Jonathan e Nayara. E obrigado pelo convite. Te retorno a palavra, Jonathan. Obrigado, Carlos. Muito boas suas considerações. Você já estava falando, já estava anotando, já mandando aqui para a Nayara, já para a gente já ir atrás. E beleza. Então, agora nós iremos para a próxima parte, né? Que agora nós iremos fazer a reunião interna entre os professores. Então, eu peço uma licencinha para a Nayara, para o Tauan, para o Marcos e para a Ana Cristina. Saiam da sala, aí daqui a pouquinho eu mando mensagem para vocês quando a gente acabar a nossa reunião, e aí vocês podem entrar aqui de novo para a leitura da ata. Então, já eu mando mensagem lá para todos vocês. Vou parar a gravação aqui também, tá, pessoal? Para a gente fazer a nossa reunião.